Vídeo rápido sobre Taesa, com códigos de negociação TAE3, TAE4 e TAE11 na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que no período retornou 584% ao sócio, contra um retorno de apenas 134% do Ibovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$1.000 na companhia se transformou hoje em aproximadamente R$7.000, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Taesa que divulgou seus resultados recentes e após a divulgação a empresa teve uma queda de 2%. Taesa que ainda tem muito potencial de distribuição de dividendos. No último relatório da XP, ela ainda está entre as empresas que mais vão pagar proventos nos próximos anos. Só que junto com o relatório financeiro, a empresa também anunciou uma mudança na sua política de distribuição e com base agora no regulatório, a empresa pretende distribuir 75% do lucro líquido. E é sobre essa alteração, o resultado e as perspectivas da empresa que a gente vai comentar a partir de agora. Trimestre novo, velhos dilemas. É isso que a Genial atribui à empresa. Eles também destacam a qualidade operacional da Taesa. Ela é muito boa, ela é muito eficiente, ela tem um dos melhores retornos do setor. Entretanto, os números continuam a gerar preocupações sobre o futuro da companhia. E olha só o ponto interessante. Atualmente, dentre os pares, a Taesa apresenta o maior nível de alavancagem, o menor número de projetos e o menor prazo médio de concessão, ou seja, ela é a mais endividada, ela é a que tem menos projetos que podem vir a se tornar uma RAP, vir a cobrir essa receita e ao mesmo tempo ela tem concessões e receitas que vão chegar ao fim. A empresa entregou 374 milhões de lucro, a receita expandiu quase 6% e o EBITDA expandiu apenas 2% no período. Junto a tudo isso, a empresa anunciou que vai pagar mais 145 milhões de reais em forma de juros sobre capital próprio. A gente fala de 14 centavos para ordinárias e preferenciais e 42 centavos por units. Vale lembrar que JCP a gente tem incidência de imposto de renda, 15% é retido na fonte, o que chega na sua conta corretora são apenas 35 centavos. Quando a gente divide isso pela cotação atual da empresa, que é de 34,81 centavos, a gente tem um yield de aproximadamente 1% nesse pagamento. A Datacom que o sócio tem que estar posicionado é no dia 13 de maio e o pagamento vai ficar para o dia 25/6. Um fluxo bem rápido de anúncio, Datacom e pagamento. Números oficiais da companhia, sempre acessem o RI de todas as suas investidas. Quando a gente fala do regulatório, que esse vai ser o mais importante daqui para frente para o sócio, a gente teve uma queda de receita de mais de 2%. Na parte de custos, e aqui novamente falando dos regulatórios, as justificativas e os eventos para esse aumento no PMSO, mas a realidade é que a gente está vendo uma empresa cada vez mais inflada. Aqui a gente se volta para o operacional. O índice de disponibilidade, a gente teve uma pequena queda, a empresa dá suas justificativas, ela cita Janaúba, ela cita Bom Jesus, porém aqui eu enxergo algo muito pontual, porque operacionalmente a Taesa ela sempre foi muito boa e ela ainda está muito boa operacionalmente. Quanto a novos projetos, a gente tem Ananaí, Pitiguari, Saíra e Tangará. Quando a gente olha esses novos projetos, que a gente vai ter um impacto ali na casa de 300 a 450 milhões de reais, isso seria algo bom. Só que nem de perto eles conseguem cobrir essa possível perda de RAP, e tudo isso somado ao fato deles estarem na parte inicial. A gente não tem nada disso entrando no curto prazo. Quanto à distribuição, no ano corrente de 2024, a gente já fala de quase 800 milhões de reais, mais esses 145 que a gente acabou de comentar, data base segunda-feira e pagamento no mês que vem. E no resultado regulatório, que esse é o interessante, a gente teve uma queda considerável. A gente sai de 215 milhões no primeiro trimestre de 2023 e a gente vem para 193 no primeiro trimestre de 2024. É uma queda de mais de 10% em apenas 12 meses. O EBITDA, a mesma linha, a gente tem uma queda de 7%. A margem
margem EBITDA também cai, vai de 87 para 83. Quanto ao IFRS, a gente tem uma queda menor, de apenas 3%, e esse é o que vocês ainda enxergam em grande parte das matérias, é o que a gente enxergou no começo desse vídeo, porque no caso da Taesa, o que sempre importou foi o IFRS. De hora em diante, muito provavelmente, todo mundo vai se adequar e vai passar a acompanhar muito mais o regulatório do que o IFRS. Eu sempre trago o nível do resultado da empresa, se ela praticamente zerou todas as linhas, e nesse caso, a gente tem o extremo oposto. Ela foi muito mal em praticamente todas as linhas ou todas as linhas. Eu não consegui enxergar um ponto positivo nesse balanço da Taesa. Receita caiu, EBITDA caiu, margem EBITDA, que é o mais grave, caiu, lucro líquido caiu e a relação de dívida da empresa ainda está muito alta, próximo a 4 vezes. E a empresa anota aqui um dos maiores impactantes para esse trimestre no lucro líquido, uma maior despesa financeira motivada pelo aumento médio da dívida. E esse é um dos principais motivos do porquê eu sempre trato a dívida como o terceiro ponto mais importante da minha análise fundamentalista. Porque que na área de membros, ela é praticamente o segundo ponto mais importante da análise fundamentalista. Quando o investidor olha essa linha de dívida, ele não olha apenas para a dívida. A dívida impacta nos dividendos através do payout. A dívida impacta em novos projetos através do CAPEX. Novos projetos impactam na receita futura da companhia e vira um ciclo. Receita impacta lucro, lucro impacta novamente dividendos. Dívida é um dos pilares de toda a empresa. Por isso que desde os primeiros vídeos eu tenho uma parte separada dentro da tese de Peter Lynch, que em todo vídeo, de maneira até mesmo repetitiva, eu trago dívida, alavancagem e a importância. O problema da Taesa não é queda de RAP futura, não é ter poucos projetos, não é um possível follow-on. O problema da Taesa é apenas dívida. A alavancagem da companhia lateralizando ainda, mas olha o que eu citei há pouco. O que a empresa tem de caixa e disponibilidades não é saudável. Isso mal dá conta da empresa trabalhar com a dívida de curtíssimo prazo. A partir de 25, ela vai ter que ter sobra para lidar com tudo. E a principal alteração, aquilo que gerou ruído no mercado, é uma proposta, vale lembrar que aquilo não é efetivação ainda, de diminuição nos proventos. Na regulação da empresa, ela mantém essa questão de 50% do lucro líquido sobre FRS, e quando isso superar, a empresa vai trabalhar com 75% do regulatório. Taesa, que coberta por 11 casas ou 11 analistas, tem 8 recomendações de venda, 3 recomendações para neutra e nenhuma recomendação de compra. E hoje, como a gente se aprofundou um pouco mais no debate do balanço da empresa, acabou que se concretizou tudo aquilo que a gente já vinha discutindo sobre os riscos da empresa, apesar dela ser uma empresa excelente, da gente ser sócio e gostar realmente da Taesa, a conta de uma distribuição indiscriminada, uma hora chega para toda a empresa. A gente tem a questão do follow-on, a gente tem a questão da própria CEMIG. Ela é uma empresa que sempre remunerou muito o acionista, gosto bastante nesse sentido, porém deveria ter feito um trabalho de gestão de caixa muito melhor. E apenas para a gente finalizar, eu queria trazer alguns comentários do Safra quanto a esse balanço. O mercado não enxergou com muito otimismo e ainda teve um consenso em relação à fraqueza dos números da empresa. O pessoal do Safra aponta que os números foram moderados, com o EBITDA sendo atingido por fatores não recorrentes, a gente comentou, e o aumento da alavancagem da empresa. A relação dívida líquida versus EBITDA subiu de 3,7 para 3,8 nesse trimestre. E como dívida e dividendos estão diretamente ligados, eles avaliam que essa nova política de dividendos pode oferecer mais previsibilidade e, ao mesmo tempo, um provento até mesmo maior. No entanto, um pagamento maior deve, ao mesmo tempo, implicar em uma alavancagem também maior no futuro. Vale lembrar que a Taesa já tem uma alavancagem ruim de quase 4 vezes hoje. Em resumo, a nova política poderá limitar a capacidade da empresa de participar de novos leilões, algo que a gente também já vinha debatendo, e o banco mantém uma classificação de venda para a companhia, desempenho esperado abaixo da média. E quem também tem recomendação de venda é o Santander. Na avaliação deles, o principal impacto foi na margem EBITDA. Aqui a gente fala de eficiência, um resultado ligeiramente mais fraco, porém dentro do esperado. A recomendação do Santander também é de venda, com desempenho abaixo da média.
Portanto, hoje falamos da Taesa, uma empresa que eu gosto bastante, excelentes números, sou sócio há um tempo considerável. Os números desse trimestre, eles vieram um pouco abaixo, mas não é isso que preocupa o mercado. Política de dividendos, alavancagem e queda de receita, somada à necessidade de novos projetos, isso sim preocupa bastante o mercado. E comentário final, porque eu sei que a maioria é sócio de Taesa, e a gente tem centenas de membros que vão assistir, eu não vou soltar vídeo de Taesa agora na área de membros. Taesa, a esses preços, e isso não é recomendação nem de compra e nem de venda, eu não me sinto confortável para aumento de posição ou de qualquer movimento na empresa. Os cálculos que a gente tem a mercado de valor intrínseco, fluxo de caixa descontado, levando em conta patrimônio líquido, dívida e queda de receita, a gente tem valores que flutuam de 28 a 31, 32 de valor justo para a empresa. Então na casa de 36, 37, ela fica em stand-by e eu não me movimento em Taesa. Deixa no comentário se gostaram ou não, se são sócios ou não da empresa. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves. O Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno, individual e até mesmo pobre multiplicar seu capital na bolsa de valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.